Daí, pessoal, mais uma resolução. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Bom, então ele fala sobre o processo de armazenamento, né, para alimento de gado de corte. Esse armazenamento, né, essa estocagem chama silagem, né? Então compacta a forragem, né, e armazena num local vedado. Ok, então o local onde é armazenado essa forragem compactada é chamado de silos. E aí o silo mais comum, o formato de silo mais comum é um prisma reto trapezoidal, é o que ele traz aí um desenho, né? E aí tem uma legenda aqui, e a partir dessa legenda eu vou colocar os valores das medidas que ele indica nesse outro parágrafo aqui do exercício. Ele me diz que o silo tem 2 metros de altura, então essa altura aqui, ó, isso aqui é 2, só que eu vou transferir esse 2 aqui para frente, eu acho mais interessante. Eu acho que tem um apelo didático melhor. Ó, aqui eu tenho então a altura igual a 2 metros. Tem 6 metros de largura do topo, que seria então o B. Aqui, ó, isso aqui é a largura do topo. Está dizendo aqui B é a largura do topo. Portanto, esse B aqui é 6 metros. E diz ainda que o comprimento desse silo é 20 metros, que seria o C, né? Aqui, ó. Comprimento é o C. Então, esse comprimento aqui é de 20 metros. Ok. E ainda diz que para cada metro de altura, até vou escrever isso, ó. Para cada metro de altura desse silo, o topo, né, ou a largura do topo, o topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Então 0,5 a mais que o fundo. Ok? Bom, e aí ele pergunta, diz que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, pergunta então qual é o volume de toneladas desse silo. Então eu preciso calcular logicamente o volume desse silo. Bom, esse silo ele tem o formato de, como ele fala mesmo aqui no corpo do exercício, é um prisma reto trapezoidal. O que é o prisma? Prisma é uma estrutura sólida, né, um elemento sólido que tem uma tampa igual ao fundo e paredes quadrangulares retas. Como esse prisma aí, ele é reto, né, então as bases são paralelas e com as paredes são perpendiculares a essas bases. Então, um desenho bem rústico aqui, ó, seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Colocando esse silo de pé para que tu tenha a noção de que ele é realmente um prisma. Então aqui está uma base, ó, e aqui a outra base. Então, volume de prisma de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Pô, a altura está tranquilo, né? A altura é essa medida que corresponde aqui, ó, a esse 20, tá fácil. Então a altura aqui é 20. E essa base, na realidade, o que é essa base? Essa base é essa estrutura aqui, essa figura, né, esse polígono,
que é um trapézio. Por isso ele é chamado de prisma trapezoidal. Então é um trapézio, e aí eu preciso então da área do trapézio. Então vamos lá, ó. Volume desse silo, volume desse prisma trapezoidal, vou repetir aqui, é igual à área da base vezes a altura. Então eu preciso da área da base. Então vou fazer aqui de canto, a área da base. O que é a área da base? Bom, a área da base é um trapézio. Deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui é a base, ó. É isso aqui que eu vou, girando a figura, colocar no chão. Então a base é isso, a base é um trapézio. Como que se calcula a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a área da base, que é a área do trapézio, que eu vou colocar aqui depois, é igual base maior, aí tá aqui, né? Ó, base maior, 6, mais base menor, e aí eu não tenho essa base menor por enquanto. Bom, então vou colocar aqui por enquanto base menor, vezes a altura eu tenho, ó, tá aqui, é 2, isso sobre 2. Vou poder simplificar logo em seguida esse 2 com esse 2, né? Mas antes eu preciso desse Bzinho aqui, que é a base. Bom, a base é o Bzinho, que é a largura do fundo. E aí está dizendo o seguinte, ó, que para cada metro de altura, o topo tem 0,5 a mais do que o fundo. Como a altura é igual a 2 metros, significa então que eu tenho uma diferença aí de 2 vezes 0,5, ou seja, 1 metro. De novo, para cada metro da altura do silo, o topo tem meio metro a mais que o fundo. Como são altura composta de 2 metros, então são 2 vezes 0,5, ou seja, 1 metro. Então esse 1 metro é o que o topo tem a mais. Então é 1 metro a mais. Se o topo tem 1 metro a mais, é porque a base, a largura do fundo, ou a base, ela mede 5, mede 1 a menos, que é esse Bzinho aqui, ó. Esse Bzinho aqui é 5, é 1 a menos que o 6, por quê? Porque a altura é composta de 2 metros e cada 1 metro dá meio de diferença entre a maior e a menor. Portanto, a área da base será 6, que é a base maior, mais 5, que é a base menor, vezes 2, divide por 2, simplifica 2 com 2, 6 mais 5, 11. Então isso é a área da base. Então o volume do prisma igual a área da base está entrando aqui, ó, 11, vezes a altura, que é 20. E aí o volume do prisma está feito. Isso vai dar 22.220 metros cúbicos. Mas ele não quer só isso, né? Ele quer saber a quantidade em toneladas. Mas é fácil, né? Por quê? Porque 1 tonelada corresponde a 2 metros cúbicos. Se 1 tonelada é 2 metros cúbicos, logicamente que 220 metros cúbicos seria metade disso em toneladas, né? Seria 110 toneladas. Mas na dúvida eu posso dizer que se 1 tonelada são 2 metros cúbicos, x toneladas para 220 metros cúbicos. Uma regrinha de 3 aí. Quem cruza com x fica dividindo. Então embaixo aqui eu tenho 2 metros cúbicos. 1 vezes 220 dá 220. 220 por 2 realmente vai dar os 110. E aí então eu tenho 110 toneladas, letra A. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado.
Obrigado pela tua visita, um forte abraço, bons estudos, continua usufruindo das resoluções do canal e fique sabendo aí que tu és sempre muito bem-vindo aqui no canal. Forte abraço e até a próxima.